Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar aí a nossa aula, né? Continuarmos, na verdade, trabalhando um pouquinho sobre o teatro. Então, peguem aí, por gentileza, o caderno de português de vocês, tá bom? E abram lá na página 96. Vamos lá? Muito bem. Na página 96, nós temos aqui, ó, o local para colocarmos a data. Então, já pega seu lápis e coloca aqui, ó, dia 19/6/2020, tá bom? Para o seu caderno ficar bem organizado. Bom, hoje nós vamos começar a hora do texto, com um texto bem legal, que chama Os Viajantes e o Urso, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui para vocês um ursinho, ó. Tá? Então, vamos lá, acompanhem a leitura junto com a Pro, tá? Um dia, dois viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, mas, convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar duas vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Moral da história: a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. Bom, então, como vocês puderam ver, esse texto, né, é uma fábula, é a fábula de Esopo, tá bom? Por isso que ela tem aí uma moral, um ensinamento, né, que na hora do aperto é que a gente reconhece quem são os verdadeiros amigos, porque na hora que o urso chegou, o amigo nem se preocupou com o outro, foi logo subindo na árvore e abandonou o outro colega que teve por acaso a ideia de se fingir de morto aí no chão. Joia? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Esse texto, olha só o que nós vamos fazer agora no exercício número 1. Veja só. Algumas peças de teatro, originariamente, não foram escritas para serem dramatizadas. Entre elas, as que viraram espetáculo teatral, tiveram o texto original adaptado para esse novo gênero. Veja como essa mesma fábula foi adaptada para o teatro. Então, esse texto ele é bem legal, porque ele mostra exatamente a atividade que eu dei para vocês ontem, tá? Lembra ontem que a Pro pediu para que vocês pegassem a fábula que vocês escolheram e transformassem em texto teatral? É exatamente isso que vai mostrar agora para vocês. Então, nós temos aqui, ó, uma fábula também, né? E aí, eles pegaram esse texto da fábula e vão transformar num texto teatral. Veja como ficou, então, ó. Primeira coisa, eles colocaram o título da fábula. Os dois viajantes e a onça. Personagens, lembra disso? Eles colocaram quem serão os personagens. Então, vai ter o viajante número 1, vai ter o viajante número 2 e vai ter a onça. Então, são 3 personagens, certo? O cenário vai ser um cenário único, será uma estrada na floresta. E aí, veja como que vai começar, então, o teatro. Dois viajantes, carregando pequenas trouxas amarradas em uma vareta, seguem por uma estrada assoviando e cantando. De repente, surge uma onça à frente deles, rugindo e prestes a atacá-los. Então, eles fizeram algumas modificações, tá? Quando o texto ele é elaborado para um teatro e ele já existe, então, por exemplo, ao invés de eles colocarem urso aqui, eles substituíram o urso por uma onça, tá? Eles acharam que ficaria melhor para a peça de teatro, tudo bem? Daí, então, eu já dei o início, né? Da introdução da peça, e aí o viajante 1 vai falar. Então, prestem atenção, ó, não tem parágrafo e nem travessão, tem o nome do personagem. Nesse caso, ele é reconhecido como viajante 1. E agora, o que vamos fazer? Viajante 2. Você eu não sei, mas eu vou dar no pé. Aí, olha a explicação, a rúbrica. Viajante 2
sai correndo e se esconde atrás de uma árvore. Então, como é um teatro, é mais fácil ele ficar atrás da árvore, ao invés de subir em cima da árvore, né? Lá no alto. Viajante 1, novamente explicação à rúbrica, pensando alto. Vou fingir-me de morto. Dizem que alguns animais respeitam os mortos. Novamente a explicação. Joga-se ao chão e finge de morto. A onça chega perto, pareja o todo e afasta-se. E após alguns instantes, sentindo-se em segurança, o viajante 2 reaparece. Viajante 2. Pode se levantar, a onça já foi embora. A rúbrica de novo, ó. Viajante 1 levanta-se e respira aliviado. Viajante 2 brinca com ele. E então? O que foi que a onça lhe disse ao seu ouvido, hein? Viajante 1, juntando suas coisas para seguir a viagem, para eu não viajar mais com amigos que deixam a gente sozinho na hora do perigo, e olha para a plateia. E aí, é na hora do aperto que a gente conhece o verdadeiro amigo. Cai o pano. Fim de peça. Vocês perceberam, então, que eu peguei... Deixa eu dar uma voltadinha aqui, ó. Eu peguei esse texto que já existe, né, de Esopo, que é uma fábula, e transformei aqui num texto teatral. Às vezes eu não mudo o sentido da história, mas eu faço algumas adaptações, como foi o caso de colocar o personagem se escondendo atrás da árvore, mudar o urso para onça, tá? Isso eu posso fazer. Muito bem, meus amores. Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho com esse texto que nós acabamos de ler, certo? Então, diálogo com o texto. Peguem o lápis de escrever, a borracha e vamos realizar aí as questões juntos, tá bom? Muito bem. Primeira questão, ó. Junto com a turma e o professor, escrevam as principais alterações observadas no texto adaptado para o teatro em relação à fábula original. Então, nós vamos escrever assim. Podem anotar. O texto traz a relação das personagens, né? A diferença, então, do texto original para aquele que nós transformamos em peça teatral, é que o texto traz a relação das personagens, há explicações específicas para os atores e o diretor, que são as rúbricas, né? Toda vez coloca entre parênteses as explicações. Descreve-se também o cenário onde vai acontecer os fatos. E os diálogos são indicados pelos nomes das personagens, ou seja, não há travessão, tem o nome do personagem. Então, todas essas características são aí características do texto teatral, as diferenças do texto original, a fábula original, tudo bem? Então, copiem direitinho e logo em seguida já peguem a caneta verde e coloquem o certinho aí na atividade. Tudo bem? Vão copiando, prestem atenção na escrita e se precisar, pausem aí a aula para que vocês possam copiar e depois vocês continuam aqui comigo. Tudo bem? Então, vamos avante. Pode pôr o AC também, porque a gente já corrigiu, tá joia? Na próxima atividade aí, o diretor de uma peça teatral é uma espécie de maestro da montagem do espetáculo, né? Deve, portanto, estar a par de tudo o que acontece durante o processo. Imagine que você será agora o diretor ou a diretora da montagem da peça dos dois viajantes e a onça, e deve fazer as primeiras anotações para organizar o seu trabalho. Complete as informações, então, pedidas. Letra A. De quantos atores vocês acham que a gente vai precisar, então, para nós fazermos a peça dos dois viajantes e a onça? Bom, quem disse que são 3, acertou, muito bem. De 3 atores, porque um será o viajante 1, o outro será o viajante 2 e o outro personagem será a onça, certo? Então, nessa peça aqui eu preciso de 3 atores, pode pôr certinho. Como você irá orientar a montagem do cenário? Então, o cenário acontece numa estrada. Como poderia ser essa estrada? Vamos ver? Poderia ter árvores espalhadas em um espaço que representa a estrada por onde os viajantes caminham, né? Então, poderia ser uma estrada com algumas árvores, que eles estavam caminhando, seguindo o seu caminho, e de repente aí apareceu a onça.
Vão fazendo junto com a Pro, tá? E quanto aos figurinos? Figurinos são as roupas, né, que a gente vai utilizar aí nos personagens. O que poderíamos propor? Então, os viajantes, a gente poderia deixá-los com roupas simples. Eles eram pessoas simples, né? E para a onça, fica a sugestão aí, até mesmo da nossa peça teatral que nós estamos fazendo. A sugestão que eu dei, poderíamos colocar uma máscara na onça, não é mesmo? Então, a gente vai colocar aí, os viajantes estão com roupas simples e a onça poderia estar com máscara. Tudo bem? Além da roupinha, né, da onça, ela poderia também estar com uma máscara, que ficaria bem bacana. Então, vamos pôr o certinho aqui. E que tipo de orientações dará aos atores? Então, um diretor, ele tem que estar a par de tudo que está acontecendo na peça. E quais orientações ele poderia, então, dar para os atores? Então, eu coloquei algumas aqui. Ó. Que eles devem estudar suas falas, não dá para a gente chegar no teatro e esquecer a fala, né? Estraga toda a apresentação. Ter bastante concentração quando estiver encenando e representar a cena como se fosse realidade. Quando a gente vai fazer uma peça, a gente tem que pensar assim, a gente tem que fingir que a gente realmente é aquele personagem. Então, se eu sou a onça, eu tenho que fingir que eu sou uma onça. Se eu sou um viajante, eu vou ser um viajante. Então, eu tenho que fingir que aquele momento é único, que eu estou vivendo aquilo. Aí eu transmito com mais emoção, com mais verdade, e fica muito mais interessante aí o espetáculo. Tudo bem? Então, anotem, por gentileza, a respostinha da D também. E aí, vocês perceberam que quando terminou o espetáculo, lá no texto teatral, teve uma partezinha que eles escreveram assim, então cai o pano. O que significa a expressão cai o pano? Cai o pano é uma expressão muito usada no teatro, tá? Então, significa que a peça acabou. Cai o pano é quando fecha-se as cortinas, pessoal, é o pano da cortina, tá? Então, significa aí que a peça chegou ao fim. Tudo bem, meus amores? Muito bem. Capricharam na letra, acompanharam então a correção e conseguiram compreender o texto, certo? E esse texto é legal porque ele também deu mais clareza, acredito, para vocês, por conta que vocês também estão fazendo, né, o texto que eu pedi ontem, né, da sua fábula. Então, vocês viram que é mais ou menos a mesma coisa. Eu peguei uma fábula curtinha e transformei aí num texto teatral. Tudo bem, né? Vamos lá, então. Agora, a gente vai ficar por aqui, tá bom? A aula da Pro hoje é só essa interpretação de texto. Temos aqui alguns lembretes, como sempre eu deixo no final da aula para vocês. Quem precisar ainda me entregar alguma atividade, anota direitinho o número da página, tá bom? Anota também o e-mail, se você ainda não tiver anotado. E quem ainda não fez alguma atividade avaliativa, anotem a data que eu dei a atividade e entrem lá na nossa aula, no questionário de frequência, vai ser aonde estará a atividade. Preencha o seu nome, faça com bastante atenção, tá bom? Porque eu já estou dando nota em todas as atividades avaliativas e em todos os trabalhos que eu solicitei. Então, não se esqueça para que você não fique sem nota. Combinado? Então, como nós estamos falando muito de teatro, eu trouxe hoje um pedacinho só para a gente finalizar aí a nossa aula, com um pedaço bem bonitinho aí, curtinho do teatro, da apresentação do Rei Leão, tá bom? Espero que vocês curtam essa apresentação e observem quando vocês estiverem assistindo, que é o que nós estamos fazendo. É um teatro musical, tem música nele. Joia? Então, bom espetáculo e eu já volto. Vamos acompanhar aí, então, essa peça bem bacana, tá joia? Até mais, me espere, eu volto.
see the truth about my past impossible. She turned away from me. He's holding back, he's hiding. But what? I can't decide. Why won't he be the king I know he is? The king I see inside. Can you feel the love tonight? So the peace the evening brings, the world falls away. Perfect harmony. All its living things. Can you feel the love tonight? Only the love And if he feels the love tonight in the way I do, It's enough for this restless wanderer just to be with you. I'm going down. E aí, pessoal, gostaram? Lindo, né? Muito bonito esse espetáculo. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Agora, deixa eu colocar aqui. Bom, agora a nossa aulinha então terminou, tá bom? A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, né? E Ele há de querer. Desejo a todos um maravilhoso final de semana. Fiquem com Deus, divirtam-se bastante, brinquem, tá bom? Amo vocês, curtam a família, assistam um bom filme, né? Deem risada juntinhos, ajuda a mamãe, o papai, tá bom? E segunda-feira aqui nós voltamos então com as nossas aulas e a gente se vê mais um pouquinho aí para matar a saudade, tá? Amo vocês, amores, ó. Beijo grande, tá? Até. Tchau, tchau.